Bom dia. Glória a Deus, aleluia. Ao pregar para pessoas que não conhecem Jesus, todos querem e precisam ser amados, independentemente de condições social ou do sucesso alcançado. O vazio que sentem é característica da falta de Jesus em sua vida e seu coração para te encher de plenitude. Pregue com compaixão, crendo que Deus vai fazer sua obra através dessa pregação, através desse rádio, através desse microfone, através dessas ondas sonoras. Neste momento, a presença do Deus vivo de Israel, que é Jesus, vai transformar a vida de pessoas aqui hoje, nesta manhã de terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Eu sou o obreiro Antônio Carlos de Governador Valadares, Minas Gerais. Esse é o cooperador da obra, também Eloí. Este cinegrafista é o cooperador da obra, Clodoaldo, também que está ligado com nós na obra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, servos, servas, amigos e amigas, abriremos nossas Bíblias nesse momento em Jeremias 23, no versículo de número 16, 17, e versículo de número 25 e 26. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e ensina a voz da vaidade. Fala da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Versículo de número 17 diz: continuamente ao que me despreza, o Senhor disse, paz tereis, e qualquer que ande e siga os propósitos do seu coração. Não virá o mal sobre nós. Versículo de número 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizam mentira o meu nome, dizendo: sonhei. Versículo de número 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que são só profeta do engano do seu próprio coração? Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é ricamente de tanto bater em cima dessa mentira. Nós sabemos que a mentira pertence, sabe quem, amados irmãos? É o diabo. Lá em João 8,44, o Senhor deixou bem claro, lá em João 8,44, que o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E todo aquele que mente, não é que ele é filho do diabo, nós somos filhos de Deus, mas se tornamos filho do diabo pela nossa mentira. Todo aquele que mente se afasta de Deus em toda a área da sua vida. Quando você vê uma pessoa em ruína, uma pessoa passando dificuldade, não podemos ajudar. Não, temos que falar da palavra de Deus para ela, porque ela está naquela situação, foi o que ela procurou, porque nós não sabemos a atitude dela, o que ela fez, o que ela praticou, falar da onde ela andou, as mentiras que ela praticou. A Bíblia diz ali dos profetas mentirosos. Sabe o que significa um profeta mentiroso? É aquele profeta que ele diz, ele está vendo que as pessoas estão em prostituição, está vendo que as pessoas estão atoladas na mentira, está vendo que as pessoas estão atoladas na lavície, está vendo que as pessoas estão atoladas no adultério, está vendo que as pessoas estão atoladas no vício, está vendo que as pessoas roubam,
são fraudulentos, são mentirosos, cheios de cogitação, cheios de mentira, homicídio, droga, prostituição, está carregado de coisas alheias, coisa que se afasta da presença de Deus. Aquele profeta diz: não, não. Da mesma forma você vai andar em segurança, mesmo você estando na igreja e negando a Deus, você vai andar em segurança, porque o nosso Deus é dessa forma, da forma que nós seguimos a Deus. Deus está conosco, mas eles esqueceram que Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é lei, Deus é aquele que endireita as nossas veredas, porque Ele é reto. Com Deus é sim, sim, não, não. Nós temos que entender duas etapas da nossa vida. Existem dois caminhos, uma escolha. Ou nós somos soldados de Cristo, ou nós somos escravos da mentira do diabo, escravos da prostituição, escravos da avareza, escravos da supremacia de força, escravos da ira, do ódio, do pecado. Nós temos que escolher, nós temos duas escolhas: ou andamos na luz que é Cristo Jesus, ou andamos nas trevas que pertence ao diabo. Esses profetas mentirosos estão hoje. Jeremias passou na terra há no mínimo 3 anos e meio, há 4 mil anos atrás. Já profetizava o que iria acontecer hoje. É o que já está acontecendo hoje. Dentro dessas igrejas, não estou dizendo todas as denominações, não estou dizendo todos os pastores, ovelhas, presbíteros, diáconos, não, alguns profetizando mentira. Qual é a mentira do dia de hoje? Eu tive uma visão, eu tive um sonho, que o Senhor vai te dar um carro, mas é um carro melhor do que você tem. Pega a chave do seu carro e coloca no altar da igreja, que o Senhor vai te dar um Corolla, vai te dar uma caminhonete. Mentira, profetizou mentira, ele é mentiroso. Daqui a pouco ele fala, os falsos profetas que existem hoje dentro dessas denominações, coloca a chave da sua casa no altar da igreja que eu vou orar. O Senhor vai te dar uma mansão, o Senhor vai te dar um sítio, o Senhor vai te dar uma fazenda. Ele é mentiroso. Esses são os falsos profetas, falsos usurpadores, que estão arrancando o lã das ovelhas, estão arrancando até o sebo das ovelhas, com mentira. Mas a palavra do Senhor sempre advertiu, os meus filhos sofrem por falta de conhecimento bíblico. Conhecerei a verdade, que a verdade nos libertará. Amados irmãos, você quer sair da mão de usurpadores, de mentirosos, falsos profetas? É só você ler a Bíblia, procurar estar diretamente ligado nas coisas de Deus, estar diretamente ligado em livro ligado a Deus, Bíblia, coisas que se diz, a palavra de Deus, que é a verdade viva, porque o Senhor é a cura, o Senhor é a verdade, é o Senhor que transforma, é o Senhor que liberta, é o Senhor que nos conduz em direção à nossa alma, à nossa salvação. Amados irmãos, viver aqui na terra é muito fácil. As pessoas te dão um soco, você dá outro nele. As pessoas te dão uma pedrada, você vai lá e revida. Mas quando nós olhamos para o outro lado com transparência, quando o Senhor tomava um tapa no rosto, ele dava outra face para bater. Porque o Senhor foi digno de toda humilhação e sobreviveu todos os afrontos, sobreviveu todas as calúnias, sobreviveu todas as mentiras contra ele. Oh, meu querido, Deus abençoe o Senhor. Estamos aí pregando a palavra de Deus, ganhando alma para o reino do céu. A nossa vida nessa terra é passageira. A nossa vida nessa terra é um abrir e fechar de olho. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa alma. A nossa alma, ela é viva. A nossa alma, ela é viva como a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é que nos fortalece no nosso dia a dia. E vou deixar bem claro: todo aquele que pregar, presta atenção, todo aquele que pregar a palavra de Deus, primeiramente ele tem que ler a Bíblia, e depois ele tem que explicar a Bíblia, e depois ele tem que aplicar a palavra de Deus genuinamente, sem mentira, sem heresia, sem torcer os versículos e sem dizer que o Senhor diz sem ter dito. As pessoas falam as coisas, bom dia, meu querido, as pessoas falam as coisas que o Senhor não falou. As pessoas dizem as coisas que ele sonhou. Mentiroso, mentiroso. Eu não prego religião, eu não prego placa de igreja, eu prego aquele Cristo Jesus que está vivo no meio de nós. Eu prego aquele Cristo que morreu, ressuscitou no terceiro dia, morreu como santo, passou por santíssimo, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias na terra e subiu como santíssimo. Hoje está do lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse Deus que eu prego. Eu não prego teologia da prosperidade. Eu não prego bota 100 no altar aqui, que o Senhor vai te dar 1000. Mentiroso. Deus não dá dinheiro a ninguém. Deus dá forma de ganhar dinheiro. Mas como essa forma que Deus dá para as pessoas ganhar dinheiro? É muito fácil entender. O próprio nosso Deus diz: não existe vitória sem luta. Não existe justiça sem a pessoa ser justa. Porque a hora que eu falar, coloca 1000, que o Senhor vai te dar 10.000, eu já menti, já saí da justiça de Deus. Que a palavra de Deus, ela é tão clara, que o Senhor deixou bem claro. Bem claro: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Nós podemos perceber que os falsos profetas andam carregados de ímpio. E sabe o que esse ímpio faz? Quantas vezes nós vimos ímpio, rico, muito rico, pessoas que não têm compromisso com Deus, com muito dinheiro, com muita propriedade, com muito investimento? Tem sim, tem sim. Sabe por quê? O diabo não toca na riqueza dele, porque ele já é do diabo. Quando você olha com transparência, sabe o que ele já tem? Quando você olha com transparência, sabe o que ele já tem? Ele já tem um acordo com o diabo. Ele já deve ter feito um acordo, feito uma aliança, feito um pacto com o diabo. Por isso que ele está ali, bem de situação. Mas bem de situação, não. Uma situação privilegiada pelo diabo, mas está sendo observado por Deus, que uma hora a queda dele vai vir. Porque o nosso Senhor, ele é dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono da verdade. Quando nós olhamos e percebemos a situação, a transparência, o nosso Senhor andava descalço muitas vezes, o nosso Senhor andava a pé ou em cima do jeguinho. O nosso Senhor colocou os 12 apóstolos no campo e diz: sai e vai ganhar alma para o reino de Deus. Mas o Senhor deixou bem claro: abandona tudo, deixa tudo e vai. A casa que te aceitar você entrar, você entra e ceia com eles, ora, prega, evangeliza, ensina de Deus para esse povo. Mas a casa que não aceitar a sua presença, bate a poeira da roupa e sai, porque aí não tem Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece nosso sentar, nosso levantar. O nosso Senhor Jesus Cristo conhece o nosso chegar e o nosso sair. E o nosso Deus conhece tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de riquezas materiais, mas sim, precisamos disso que eu estou fazendo: ganhar alma para o reino do Senhor. Por que eu disse isso?
Por quê? Porque o Senhor nos alimenta todos os dias com aquilo que nós precisamos. Só do Senhor ter me dado uma oportunidade de eu ter entrado no reino dele, Deus ter me dado a oportunidade de me dar um chamado, e eu ouvir esse chamado, estar na presença de Deus, eu já sou rico pelas bênçãos, pelas graças, pela vitória desse grandioso Deus de Israel. Amados irmãos, olha a movimentação de carro, olha a movimentação de pessoas de moto, olha a movimentação de pessoas de bicicleta. Quem que vocês acham que deu essa oportunidade a todos nós de estar vivo, respirando, olhando, caminhando e dando glória e graça? Mas ninguém agradece aquilo que Deus faz por ele. Quantos deitaram, mas não conseguiram acordar? Quantos queriam estar aqui agora, vendo esse clarão desse céu, vendo esse céu nublado, uma parte nublada e a outra azul? Quantas pessoas queriam estar aqui agora, ouvindo essa palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, depois de lançada, jamais volta vazia. Porque quem opera na vida de cada um é o Espírito Santo de Deus. A palavra que eu prego hoje aqui, ela vai ficar impregnada no nosso coração. Essa palavra vai trazer cura. Essa palavra que eu prego vai trazer prodígio. Essa palavra que eu prego vai trazer maravilha. Essa palavra que eu prego vai trazer transformação. Essa palavra que eu prego vai trazer paz na vida de muitos. Só que nós temos que, nós mesmos por si próprios, verificar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, muita oração, muita presença de Deus e pouco engano dos falsos profetas na nossa vida. Pouca oração, pouca presença de Deus e muito engano dos falsos profetas na nossa vida. Porque quando nós oramos a Deus, pedimos conhecimento a Deus, pedimos força a Deus e pedimos: Senhor, eu preciso que o Senhor, neste momento me dá sabedoria bíblica. Eu preciso nesse momento que o Senhor abra o meu intelecto. Eu preciso nesse momento, Senhor, que o Senhor me guia em direção à salvação do Senhor. Eu preciso entender da palavra do Senhor. Eu preciso entender e saber quem é o Senhor. Eu não consigo, Senhor. É aí, quando você não ora, não clama, os falsos profetas entram com as falsas mentiras de prosperidade, com as falsas mentiras da teologia da prosperidade, que isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. A própria palavra de Deus deixou bem clara. Deixa para juntar seu tesouro lá no céu. Quando você junta tesouro, bens materiais, dinheiro, casa de campo, iate para passeio marítimo, avião particular, aqui no Brasil, ou no exterior, ou aqui na terra, terrestre, sabe o que acontece? Vem o ladrão, rouba. Vem o saqueador, saqueia. Vem o ferrugem, come. Vem a traça, destrói. Porque não tem presença de Deus ali. Porque quando Deus ele é vivo, quando a presença do Deus vivo está ali, não há queda. A presença do Deus vivo é eminente na minha vida. Todo mundo sabe quem eu era, quem eu sou hoje. Hoje eu sou um homem transformado. Hoje eu sou um homem que pegou aquele vaso velho, aquele vaso antigo, foi jogado na olaria, na mão do oleiro, e hoje eu sou um novo vaso. Muitas vezes as pessoas dizem: olha como é que aquela pessoa está mudada. Não. Mudar, eu saí daqui e vim para aqui, eu mudei. Agora, quando eu digo transformação, é abrir sua janela do seu coração de dentro para fora, deixar o amor do nosso grandão da Galileia, nosso rei dos reis, germinar e entrar. Quando ele entra, não tem para os falsos profetas, não tem para os enganadores, não tem para os mentirosos, não tem para todo aquele que gosta de suprar o povo de Deus com a mentira. Os falsos profetas estão dentro das igrejas hoje, fazendo campanha numerosa, campanha de salmo, campanha do sal, campanha do óleo ungido, campanha da terra do Monte Moriá, campanha da água
que passava debaixo do trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, tudo é enganação. Tudo sem enganação. Quer ter poder de Deus na sua vida? Quer ser abençoado? Quer? Eu vou te falar como. Coloca sua cara no pó, seu joelho no chão, sua Bíblia na mão, e vai clamar a Deus, vai orar, que você vai ver a presença maciça do Deus vivo na sua vida. Irmão, as etapas da nossa vida que nos leva à direção a Deus, as etapas da nossa vida que não deixa nós sermos enganados por falso profeta nenhum, por mentira de ninguém. Sabe como, irmão? Eu vou te dizer. O dia que você para de olhar para o homem e olha para Deus. Por que eu digo olhar para Deus? Olhar para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus vive, é a boca de Deus aberta conosco. O dia que você começa a guardar todos os mandamentos, todas as leis, todos os juízos, e toda a justiça de Deus, e toda a misericórdia, esse Deus vivo vem estar contigo. Porque esse Deus vivo hoje não é Deus que me acompanha, é eu que acompanho Deus. Por que é eu que acompanho Deus? Porque eu sou imitador de Cristo, eu sou um cristão. Mas para isso o que eu tenho que fazer? Andar na direção de Cristo Jesus, andar na diretriz de Cristo Jesus. Mas para isso eu tenho que guardar as leis, eu tenho que guardar o juízo, eu tenho que guardar a misericórdia, eu tenho que andar em direção àquele que liberta, me liberta a mim e a minha casa. Amados irmãos, eu só vou deixar um conselho aqui. Se tem um sinal vermelho ali, eu avanço ele, eu saio fora das leis dos homens. Não é verdade? Se tem uma placa de pare ali, eu avanço ela. O que vai acontecer? Vou tomar uma multa, vou sofrer um acidente. Porque eu não guardei as leis humanas, as leis terrestres e terráqueas. As leis espirituais é a mesma coisa. Na lei espiritual eu tenho que guardar as leis, o juízo, a misericórdia, os mandamentos e os beganios de Deus. Porque todos aqueles profetas que guardaram os mandamentos de Deus foram até o fim. Agora aqueles que mentiram, igual mentiu a Noádia, a profetisa Noádia, ameaçando Neemias, que era um homem de Deus, se terminou mal. Balaão era um homem temente a Deus, mas ele ganhou as pratas de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, israelitas, descendentes de Jacó. O que aconteceu? Apareceu um anjo de Deus e paralisou a mula dele e falou: não vai, se você passar eu vou te matar, Balaão. Porque se venderam, virou falso profeta. E tem outros mais na Bíblia que profetizaram mentira, profetizaram fofoca, profetizaram contenda, profetizaram ira, profetizavam coisas que o Senhor não falou, profetizavam aquilo que não saiu da boca de Deus, profetizavam: eu sonhei. Sonhou o que, rapaz? Não sonhou nada, profetizou mentira, praticou mentira. Amados irmãos, vou deixar claro: não minta. Você pode morrer, mas você morre em Cristo Jesus com a sua salvação. Amém. Não abandone Cristo Jesus. Não abandone o Deus vivo. Quando nós mentimos, o diabo entra na nossa saúde. Quando nós mentimos, o diabo entra na nossa felicidade e traz a angústia e a depressão. Quando nós mentimos, a nossa vida financeira é alcançada pela mão do diabo. Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe o Senhor. Quando nós erramos com a nossa língua, com a nossa boca, falando mentira, porque quem fala mentira hoje está profetizando mentira.
que todos nós somos profetas de Deus, todos nós somos levantados para pregar a palavra, todos nós somos levantados para ser servo de Deus. Deus do Altíssimo, Deus vivo de Israel, um Deus que cura, um Deus que faz prodígio. Bom dia, meu querido, Deus te abençoe. Amém. O próprio Deus de Israel diz: deixa as crianças vir sobre mim, deixa os meninos vir sobre mim, meu reino vem do Senhor. Aquele que não aceita a presença do menino na vida dele, não pode aceitar a presença do Espírito Santo de Deus também. Esse Deus, quando ele toca, esse Deus, quando ele é vivo, esse Deus, quando ele toca, esse Deus, quando nós deixamos o Deus ser vivo na nossa vida, porque o nosso Deus, ele é vivo, mas nós que rejeitamos aquele Deus na nossa vida. Muitas vezes o cara diz: eu que aceitei Jesus. Não, mentiroso. O Senhor que nos aceitou. O que o Senhor diz? Vinde a mim do jeito que você está, que eu te coloco do jeito que eu quero. Hein? Olha o que o Senhor diz: vinde a mim do jeito que você está, que eu te coloco do jeito que eu quero. Nós podemos estar com fardo pesado. Bom, que o Senhor nos liberta. Senhor, eu peço neste momento que o Senhor abençoe a minha esposa maravilhosa, a Nenenzinha, que eu amo demais, Senhor. Oh, glória a Deus. Que o Senhor abençoe meu grande casamento. Peço que o Senhor abençoe o cooperador da obra que está diante de mim neste momento, o Eloí. Peço que o Senhor abençoe também neste momento o cooperador da obra, o Clodoaldo. Ele, os filhos dele, o neto dele. Peço que a potente e poderosa mão do Senhor continue estendida, Senhor. Peço que o Senhor continue estendendo a potente e poderosa mão do Senhor em direção à minha borracharia, também, que já está abençoada. Converse com a dona aí. Senhor, neste momento eu peço que a poderosa mão do Senhor está nesse bairro, aleluia, nesse bairro Jardim Pérola, em todas as adjacências, bairro São Cristóvão, Vila Osanã, ô glória, Turmalina, Lagoa, ô meu querido, Fraternidade, São Cristóvão, bairro São José. Esses bairros estão todos protegidos sobre a potente e poderosa mão de Deus, porque o Senhor está arrancando, o Senhor está dando vitória a todos que passam aqui. O Senhor está penetrando o grande Espírito Santo do Senhor no coração e na vida de todos nós. Vou deixar bem claro: não prego religião, não prego placa de igreja, eu prego aquele Deus misericordioso que todos os dias nos dá livramento das coisas malignas que iria acontecer na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.